Estamos de volta com o programa de hoje, que tem a participação da historiadora e professora titular da USP, Maria Helena Machado, e do jornalista e especialista da Unifesp, Abílio Ferreira. Abílio, então nos conte qual é a sua visão sobre este ponto. Como é que a história é apagada por novos movimentos e monumentos? Olha, a cidade de São Paulo, apesar de ter sido, segundo Benedito Lima de Toledo, uma cidade em 3 cidades em um século, tamanha velocidade com que ela se autodestrói, se auto-reconstrói, né? Ela tem uma narrativa bastante coerente, inclusive no que diz respeito a essa questão do silenciamento de certos grupos que vivem na cidade, que produziram a cidade, né? Que são os 2 grupos principais, que são os indígenas e a população negra transplantada para cá. Que narrativa é essa? A cidade de São Paulo começa a ser organizada por meio dos religiosos, né? Jesuítas primeiro, depois vem os franciscanos, vem os beneditinos, vem os carmelitas, e instalam seus conventos no entorno, de forma estratégica, no entorno nessa colina, né, no topo dessa colina, no entorno do colégio dos jesuítas. Isso forma 3 vértices, né? Os 3 conventos, o convento do Carmo, o convento de São Bento, o mosteiro de São Bento e o convento de São Francisco, são vértices de um triângulo. São Paulo vai ficar confinada nesse triângulo, nos limites desse triângulo, durante mais de 300 anos. Somente na segunda metade do século XIX, com a expansão da cultura do café e com a implantação da ferrovia para transportar esse café do interior do estado para o Porto de Santos, passando por São Paulo, é que vai começar essa expansão da cidade que nós conhecemos hoje. Antes disso, antes de 1870, 80, a riqueza se concentrava no Nordeste, né? E depois na área de Minas Gerais e Goiás, por causa dos ciclos econômicos conhecidos, né? Cana-de-açúcar, o ouro. O que ficava fora desse triângulo era a periferia de São Paulo. Exemplos, bairro da Liberdade, né? E inclusive a região do Pix, que é eu tenho 4 territórios que são territórios do meu interesse de pesquisa, que são o Triângulo Histórico, a região do Pix, para quem ainda não conhece essa expressão, é aquela região ali que abrange a estação Anhangabaú do metrô, o Largo da Memória, né, a Praça Terminal Bandeira de ônibus, a região da Liberdade e o Bexiga, né? E aqui eu quero ressaltar um ponto não muito comum de ser lembrado no Bexiga. Quando se fala em silenciamento da população negra, nós lembramos muito a região da Saracura, né? Que é o riacho que corre por baixo da Avenida 9 de Julho. E, de fato, tem uma concentração importante ali, que era por onde os negros fugiam e se embrenhavam na mata às margens do Saracura e se concentraram com moradias precárias ali na região onde hoje é a Praça 14 Bis, né? Não por acaso a gente tem ali a escola de samba Vai-Vai que preserva essa tradição ali. Uhum. Mas eu quero chamar a atenção para a Vila Itororó, né? Essa região do Pix é uma região de confluência desses 2 riachos, o Riacho Itororó, que passa por baixo da 23 de Maio, e o Riacho Saracura, que passa por baixo da Avenida 9 de Julho. À margem do Itororó fica a Vila Itororó, uma vila que começa a ser construída na primeira década do século XX, justamente no momento em que o prefeito Antônio da Silva Prado, prefeito mais longevo da história de São Paulo, né? Ficou 12 anos, 3 mandatos de 12 anos, um cafeicultor, né? Promoveu o que ficou conhecido como uma remodelação urbana da cidade de São Paulo. É o Pereira Passos paulistano, né? E o Antônio Prado tem um ato muito simbólico dele, importante, representativo do que foi a gestão dele, que foi a transferência
da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, ali de onde era o Largo do Rosário, atual Praça Antônio Prado, onde é, não por acaso, a Bolsa de Valores, né, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, foi transferida essa igreja para o Largo do Paissandu, que era um lugar alagadiço e distante. Essa São Paulo, esse vilarejo a que eu estou me referindo, tudo era muito mais distante. E o Largo do Paissandu era uma dessas periferias, assim como a Liberdade, o Pix, né, e outros locais, Baixada do Glicério, né, que também tem uma presença negra importante. Né? De forma que a narrativa que a gente percebe que tá escrita nas entrelinhas da cidade, ela vem sendo levantada, vem sendo resgatada, porque ela nunca se calou, ela, na verdade, foi silenciada. Não significa que os seus rumores não estejam presentes na cidade. Né? Então, com essa questão, o Luiz Gama, por exemplo, que a professora Maria Helena mencionou, tem uma ligação muito, muito, muito dinâmica com a história da liberdade, porque o Luiz Gama foi impedido de estudar no Largo São Francisco, pelo fato de ser um ex-escravizado, de ser negro, foi impedido de colar grau lá. Por isso ele atuou como um advogado provisionado. Né? O Luiz Gama, depois da morte dele, que foi um acontecimento em São Paulo, né? O Raul Pompeia tem uma crônica, Última Página da Vida de um Grande Homem, que descreve que 10% da população de São Paulo acompanhou o funeral lá do Brás, onde ele morava, até o cemitério da Consolação, a pé. Né? Ele foi homenageado no centenário do nascimento dele, que era para acontecer essa homenagem em 1930, mas por conta de vários contratempos, inclusive a própria Revolução de 30, teve que ser adiado para 1931. Mas, por intenção do centenário do nascimento dele, que ocorreu em 1800, instalou-se o movimento negro, o movimento da imprensa negra, escritores, sobretudo o jornal Progresso, editado pelo Lino Guedes, um poeta Lino Guedes. Eles conseguiram instalar um busto, um pedestal com uma erma, em homenagem ao Luiz Gama, no Largo do Aroche. Né? Isso é muito importante, porque o Largo do Aroche, o senhor José Aroche de Toledo Rendon, proprietário de toda aquela área onde hoje é a Vila Duarte, foi o primeiro diretor da Academia de Direito. Né? O segundo proprietário daquela área foi o doutor Rego Freitas, que foi um juiz municipal, né? que teve uma contenda pública com o Luiz Gama. Ele negou provimento a uma petição do Luiz Gama, e o Luiz Gama o questionou nos jornais, e eles tiveram uma briga judicial, que o Luiz Gama ganhou, inclusive, de maneira gloriosa, e também questionou os conhecimentos do juiz, né, num artigo publicado na imprensa. Ou seja, nós não temos evidência documental de que esse movimento, ali no pedestal está escrito o seguinte, lá no Lago do Aroche, quem tiver a oportunidade de passar por lá, observe. Está escrito assim, em letras gravadas em baixo relevo no mármore do pedestal. Por iniciativa do Progresso, que é esse jornal, homenagem dos pretos do Brasil. Essa iniciativa foi uma iniciativa popular. Eles juntaram dinheiro, editaram esse jornal a partir de 1928. O jornal Progresso, editado pelo Lino Guedes, junto com outras organizações, clubes recreativos, cordões carnavalescos, né, lograram o êxito na intenção de instalar uma erma em homenagem ao centenário de nascimento do Luiz Gama, bem na região de propriedade das pessoas poderosas, juízes, né, magistrados, que o Luiz Gama tanto criticou, nos poemas dele, inclusive, bem na área de propriedade dessas pessoas. Né? Se era a intenção deles ou não, nós não temos, desse movimento, ocupar justamente essa área, nós não temos documentos que comprovem isso. O fato é que a narrativa nos propicia essa leitura. Em São Paulo é esse conjunto de narrativas. Então, agora, para fechar, eu vou fazer uma pergunta matadora para vocês.
O que vocês acham que é mais essencial que seja feito do ponto de vista de políticas públicas para que haja, de fato, uma transformação baseada nesses movimentos todos que vocês tão bem descreveram? Eu tenho a impressão que é o momento de que, por um lado, os movimentos negros, de negros e negras, tomem a dianteira e tenham uma voz ativa e reconhecida, porque os movimentos negros são muito atuantes há muito tempo, mas é necessário que a sociedade brasileira compreenda e aceite essa voz ativa, e é necessário que toda a sociedade brasileira se conscientize de que o passado ainda está presente e que nós temos que derrubar ou rever, passar pelo crivo da crítica e da reflexão, uma história povoada de escravidão, de exclusão, para que nós, como sociedade brasileira, possamos superar finalmente o nosso passivo histórico invisibilizado, que é do massacre, da escravidão. Só para terminar, o filósofo Benjamin, fala nas teses da história que no primeiro dia da Revolução de Julho, da Revolução Francesa, em diferentes bairros, sem combinação, os trabalhadores deram um tiro nos relógios, destruindo um marco de opressão. Eu acho que isso está acontecendo em diversas sociedades e é o momento de rever e repensar o que os relógios significam. Bonito. Olha, concordando mais uma vez com a professora Maria Helena, o movimento negro organizado fez a sua parte, que foi, por exemplo, conquistar a aprovação da Lei 10.639, que obriga o ensino de cultura e história afro-brasileira e africana nas escolas, e depois, isso em 2003, em 2009, a Lei 11.645, que inclui nessa mesma dinâmica cultura e história indígena. Agora, isso é uma política pública que precisa ser devidamente implementada, e há dificuldades para a implementação dessa política. Por outro lado, e isso trata do futuro, é a formação de crianças e jovens, por outro lado, como medida de emergência, o poder público, seja ele qual for, é preciso pensar que a questão desse silenciamento desses grupos sociais não é uma questão periférica, não é uma questão acessória, é uma questão central. Ou seja, não adianta criar uma secretaria de promoção da igualdade racial para concentrar ali todos os problemas ligados à questão racial, uma secretaria sem orçamento e sem recursos de pessoal para poder tocar as políticas. É preciso que todos os organismos, todas as secretarias, a estrutura de governo como um todo, tenha essa questão como uma questão central. Nós não vamos ter uma cidade, um país mais civilizado se nós não tratarmos a diversidade dos povos que construíram a cidade e o país. Ótimo. Esse foi um papo brilhante, eu aprendi muito, muito alto nível, grandes reflexões. Gostaria de agradecer muito vocês dois e já os convidar para voltar aqui numa próxima pauta para a gente estar aprofundando esses temas e outros tantos que eu sei que vocês dominam. Eu que quero agradecer ao Álvaro, ao ter conhecido o Abílio e ter uma conversa tão produtiva, e estou à disposição. Gostaria, sim, de continuar esse diálogo, porque são canais como esses que a gente precisa utilizar, né, para levar o conhecimento público a essas questões tão importantes. Legal. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este e outros programas, acesse sãopaulo.com.br.
rio.sp.leg.br/TV Câmara SP. E até o próximo programa. Obrigado.